Olá! Essa é a terceira parte das aulas de equações do primeiro grau. Nessa, eu vou apresentar para vocês problemas envolvendo equações do primeiro grau. Mas olha só, normalmente os alunos querem resolver problemas como esse, mas muitos têm dificuldade para resolver problemas como esse, e é por isso que acabam olhando aulas como essa. Mas aí a minha dica é o seguinte: começa com exercícios mais simples. É mais ou menos o seguinte: quando você aprende a andar, antes disso você tem que aprender o quê? A ficar em pé. Mas antes de ficar em pé, você tem que aprender a engatinhar. Então, não dá para sair correndo logo de uma vez assim que você nasce. Você primeiro tem que aprender a engatinhar, depois você tem que aprender a ficar em pé, depois você tem que aprender a andar, só depois você vai correr e fazer tudo o que você faz hoje. Então, aqui é a mesma coisa. Se você quer fazer exercícios mais elaborados como esse, e você não consegue, você deve começar com exercícios bem mais simples. Mesmo que você olhe um exercício e fale, esse aí eu consigo fazer de cabeça, não preciso escrever a equação, montar, que é muito difícil. Ainda assim, esses mais fáceis, que você até conseguiria resolver de cabeça sem escrever a equação, são esses que você deve escrever a equação. É por esses que você tem que começar. Então começa com exercícios bem fáceis, bem simples, sempre escrevendo. E aí aos poucos você vai pegando o jeito de como escrever a equação a partir dos dados de um enunciado de um exercício como esse, ok? Então eu vou te apresentar agora os 8 exercícios deste vídeo. E aí eu gostaria que você pausasse em cada um deles e resolvesse cada um dos exercícios. Depois que você resolver todos eles, você continue e assista a resolução de todos eles. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou te apresentar agora os 8 exercícios. Muitos alunos têm dificuldade para resolver problemas envolvendo equações do primeiro grau. Isso porque, em geral, a equação ela não é dada explicitamente, mas ela é dada através de um enunciado. Ela está escondida ali no enunciado. E o aluno tem que, do texto, escrever a equação. Se o aluno tem dificuldade, eu recomendo que ele comece com exercícios desse tipo, que são exercícios com uma interpretação mais simples. Na verdade, esses dois estão dentro do contexto da própria matemática, que são bem simples de se escrever a equação. Qual é a primeira coisa que o aluno deve fazer, então? Deve ler o enunciado e, principalmente, identificar o que é que o exercício está pedindo. Vamos fazer isso aqui? Olha só. O dobro de um número diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Qual é esse número? Então aqui eu já identifiquei o que é que o exercício está pedindo. Esse cara que ele está pedindo, o número procurado, eu vou chamar de x, ok? Então o meu x é o cara que ele está procurando. Depois que você leu, entendeu o problema e identificou, você volta, lê o enunciado de novo e vê o que é que você vai fazer para começar a escrever a equação. Nesses casos onde o contexto está dentro da própria matemática, normalmente a equação é mais simples e ela já está dada aqui em palavras. O dobro de um número diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Que número é esse? Então, esse número é o que ele está falando aqui, o dobro desse número.
O dobro de um número é 2 vezes x. Então, o dobro desse número diminuído de 4, então o dobro desse número diminuído menos 4 é igual a esse número é o x, aumentado de 1. Então, aqui a equação já foi dada de maneira mais simples. Eu sei que esse exercício, os alunos podem olhar, mas aqui está muito fácil. Mas se você tem dificuldade, eu recomendo que você procure exercícios desse tipo, você vai achar um monte deles na internet. E vá praticando com esse tipo de exercício. Mesmo que seja fácil, é aqui que a gente fala que nós estamos aprendendo a engatinhar na resolução de problemas, tá bom? Agora vamos resolver essa equação. Eu vou subtrair x dos dois lados, então esse x que está aqui somando vem para cá subtraindo. E esse 4 que está aqui somando vai para o outro lado. Desculpa, ele está aqui subtraindo, vai para lá, somando. Então 2x menos x dá x e 1 mais 4 dá 5. Depois que você encontrou a solução, uma coisa que é legal também de você fazer é você olhar lá e ver se esse número que você encontrou, ele atende ao que foi pedido aqui no enunciado. O dobro de um número, então o dobro de 5 é 10, diminuído de 4, então 10 menos 4 dá 6. 6 é igual a esse número aumentado de 1, 5 mais 1, 6. Então ok, resolvido o problema, tá bom? O próximo é muito parecido com esse, é fácil também, mas olha só. A soma de dois números, agora eu tenho dois números, então coloquei aqui o primeiro número e o segundo número. É 64. Então, a soma desses números é 64. Mas eu não sei que números são esses. Mas aí ele continua. Um é o triplo do outro. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é x e esse aqui é o triplo de x. Então, um é o triplo do outro. Então, agora volta e lê o enunciado de novo. A soma de dois números é 64. Então, a soma desses dois números, 3x mais x, a soma desses dois números é 64. Bom, então eu sei que 4x é 64. Então, x é 64 dividido por 4. Então, x é 16. Ah, legal, ok. Então, quer dizer que a minha resposta é 16? Na verdade, lembra que eu falei para você que você deve ler o enunciado até o fim e descobrir o que é que ele está pedindo? Nesse caso, ele está pedindo a diferença entre esses dois números. E a diferença entre esses dois números, a diferença entre eles, 3x menos x. Isso aqui é o que o exercício está pedindo. Ele não está pedindo x, ele quer a diferença entre esses dois números. Esse exercício, por mais simples que possa parecer, ele foi tirado de um vestibular, tá? E essa alternativa aqui é aquela que muitos alunos, quando escrevem a equação, já vem e marca aqui. Por isso que é importante você ler até o final o enunciado e identificar o que é que o exercício está pedindo. Ele está pedindo a diferença entre esses dois números. Então, ele está pedindo 3x menos x, que é 2x. Como eu descobri que o x é 16, 2 vezes 16 é 32. Então, a alternativa certa é E. Ok? Vamos ver mais alguns. Depois que você aprendeu a engatinhar com os exercícios como os dois primeiros, agora chegou a hora de ficar em pé. Pegar exercícios um pouco mais elaborados, com contexto diferente, mas não muito elaborados, entenderam? Vocês ainda estão aprendendo a transformar o texto numa equação matemática. Vamos ver como é que fica esse? No estacionamento, há carros e motos. Está dizendo que tem carros e motos, mas ele não diz quantos, totalizando 78. Então vamos lá. Número de carros e o número de motos. Eu poderia colocar x para o número de carros e y para o número de motos, mas eu prefiro muito mais C para o número de carros e M para o número de motos. Ele não disse quantos carros e motos, mas ele disse totalizando 78. Em outras palavras, o número de carros mais o número de motos é igual a 78. Então, olha só, duas observações. Primeiro, num enunciado diferente, num contexto diferente, ele não vai falar é igual, a soma é igual.
ele vai colocar outras palavras e cabe a você interpretar esse texto e entender que aqui ele está dizendo que a soma é igual a 78. Segunda observação, isso aqui é uma equação do primeiro grau e eu já falei para vocês no outro vídeo, é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá, professor, e agora como é que eu faço? Calma, vamos continuar lendo o texto. O número de carros é 5 vezes o de motos, então ele está dizendo que o número de carros é igual, não tem a palavra igual aqui, mas fica entendido que é igual a 5 vezes o número de motos. 5 vezes m, ou seja, 5m. E aí você continua e lê. Quantas motos? Então agora eu já identifiquei o que é que o exercício está querendo. Ele quer o m, ele não quer o número de carros. Eu sei que então o número de carros é 5m. 5m é o número de carros, mais o número de motos, totalizando 78. Agora eu vou resolver essa equação. 6m é igual a 78. O 6 está do lado de cá multiplicando, vai lá para o outro lado, dividindo, e eu vou indicar por uma fração. Então, m é igual a 78 dividido por 6 dá 13. Como o m é o que ele quer, resposta 13 motos. Se você quer saber se está correto, o que você pode fazer? O número de motos é igual a 13. Verifica se deu certo. O número de carros é 5 vezes o de moto. Então, o número de carros é 5 vezes 13. Tem 65 carros, totalizando 78. Ok, deu certo. Ok? Vamos ver mais algum? Esse exercício é bem parecido com o exercício anterior. Espero que você tenha conseguido fazer. Vamos lá. Como é que a gente resolve ele? Em uma caixa há parafusos e pregos, num total de 20. Então, parafusos, pregos, poderia chamar aqui de X, aqui de Y, ou P e P. Bom, um dos dois eu vou chamar de P. Se eu chamar esse aqui de P, e esse aqui podia ser qualquer outra letra, X, mas vamos continuar a ler? Sabendo que há 4 parafusos a mais que o número de pregos, então quantos parafusos existem? O número de parafusos é igual ao número de prego mais 4, porque existem quantos parafusos? 4 parafusos a mais que o número de pregos. Pronto, não precisei de uma outra letra aqui, tá bom? Mas se você precisasse de uma outra letra, coloca qualquer outra letra, pode ser X, Y, qualquer letra. O número de parafusos da caixa ele quer o número de parafusos. Então, quando você escrever a equação e resolver, você vai achar o número de pregos. Mas o que ele quer é o número de parafusos, tem que ficar bem atento. Aqui são as alternativas, porque esse exercício veio de um concurso, tá? É um concurso da VUNESP. Então, você percebeu que mesmo esses exercícios mais simples, eles também aparecem em concursos, em vestibulares. Continuando. Agora eu vou ler de novo e tentar montar a equação. Em uma caixa, há parafusos e pregos num total de 20. Então, o número de parafusos mais o número de pregos dá um total de 20. Eu só coloquei o parênteses só para destacar o número de parafusos, mas eu não preciso desse parênteses aqui, tá? Esse parênteses, ele é totalmente desnecessário aqui. Então, você tem 2P igual a, subtrai 4 dos dois lados, então esse 4 vai para lá com a operação inversa, que é a subtração. Então, 2P é igual a 16. Então, P é igual a 16. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, daqui eu posso concluir que P é igual a 8. E existem o quê? 8 pregos. Mas o que ele quer é o total de parafusos. E quantos parafusos tem? Parafusos é P mais 4. Então, P mais 4 é 8 mais 4. Eu tenho um total de 12 parafusos. 12 parafusos, alternativa certa D. E olha só, se o aluno chegou aqui e calculou e encontrou o 8 e já respondeu que é 8 aqui, errou, né? Então, toma muito cuidado quando terminar de resolver a equação, não assinala aquilo que você encontrou na equação nas alternativas, que bem provável vai ser uma das alternativas. Volta e vê se aquilo que você encontrou
é aquilo que você quer, que está pedindo no enunciado, o número de parafusos, tudo bem? Muito cuidado na hora da resposta. Vamos ver mais um. Você já fez exercícios que equivalem ao que eu chamei de engatinhar, não é mesmo? Depois nós fizemos exercícios que equivalem ao que eu chamei de ficar em pé. Já está na hora de andar. Agora eu peguei exercícios um pouco mais elaborados, onde a gente vai precisar agora ter um pouquinho mais de trabalho para interpretar, entender o problema, para encontrar a equação. Esse, por exemplo, eu também tirei de um vestibular. Vamos ver como é que fica? Primeiro eu vou ler o enunciado inteiro para entender o que está acontecendo. De um recipiente cheio de água, tiram-se 2/3 do seu conteúdo. Recolocando-se 30 litros de água, o conteúdo passa a ocupar a metade do volume inicial. A capacidade do recipiente é... Então eu já percebo duas coisas aqui. Primeiro, que eu já identifiquei o que é que o exercício pede, que é a capacidade do recipiente. Bom, o que mais? Eu também percebi que tem várias etapas. Então, minha recomendação aqui é o seguinte: faça agora cada uma dessas etapas e aí você escreve as expressões de cada uma delas. Lá no final vai ficar mais claro qual é a equação que você vai ter que resolver. Tudo bem? Para facilitar um pouquinho mais, eu fiz uns desenhos aqui para você visualizar o que é que está acontecendo. Então, olha só, no começo, você tem um recipiente cheio de água. Então, aqui está ele cheio, certo? O que ele quer não é a capacidade do recipiente, que equivale ao volume inicial, tudo bem? A capacidade eu vou chamar de C, que eu já sei que é o que o exercício está me pedindo. Então, esse C é o que o exercício está pedindo. Então, você tem um recipiente cheio de água, esse é o volume inicial. Tira 2/3 do seu conteúdo, então eu vou retirar 2/3 daqui. Então, ó, eu tirei 2/3. Sobrou o quê? Sobrou, então, 1/3 da capacidade, 1/3 de C, 1/3 do volume inicial. 1/3 de C é 1/3 vezes C, ou C sobre 3. Tudo bem. Depois ele fez o quê? Recolocando-se agora 30 litros de água. Então eu tinha isso, eu acrescentei, eu coloquei 30 litros de água. Então agora o nível subiu, certo? O volume aumentou e agora a capacidade é de quanto? Metade do volume inicial. Metade, então lá no final eu tenho o quê? Metade da capacidade. Metade de C, metade do volume inicial. Isso aqui é meio vezes C, ou seja, C sobre 2. Tudo bem, eu já entendi a expressão em cada etapa. Cadê a equação? Nesse final aqui, ele não disse que você tinha isso, 1/3 da capacidade, acrescentou, quer dizer, somou 30 litros e o resultado final não é igual a metade da capacidade? Olha a tua equação aí. Então você tinha 1/3 da capacidade, esse era o volume, você acrescentou 30 litros e o resultado final ficou metade da capacidade. A equação saiu aí no finalzinho. Como é que eu resolvo essa equação? C sobre 2, esse C sobre 3 está somando, vai para o outro lado com a operação inversa, ok? Então agora eu tenho 30 igual, faz a subtração. Se você não lembra, logo eu vou relembrar como é que a gente faz as operações com frações, tá? Mas aqui vai dar 3C menos 2C dividido por 6. Em outras palavras, eu tenho 30 de um lado e do outro lado eu tenho C sobre 6. Então, C é igual a quanto? Está dividido por 6, vem para o outro lado com a multiplicação. 30 vezes 6, 180 litros. Ok? 180 litros eu tenho aqui? Tem. Alternativa E. Bom, aqui vale a pena, depois que você terminou de fazer o exercício, vale a pena você verificar se você se deu certo essa resolução, ou seja, se 180 faz sentido com o enunciado. Porque se por acaso você fez e não encontrou a resposta certa, quando você verificar, você não só vai verificar que não deu certo, mas vai de repente entender o que é que você fez de errado. Então olha só, a capacidade inicial não era de 180 litros. Aí você fez o quê? Tinha 180 litros, retirou 2/3. 1/3 é 60.
2/3, 120. Então você tinha 180 litros. Retirou 120, sobrou o quê? Sobrou 60 litros. Então você tem 60 litros. Agora você acrescentou, recolocou, acrescentou 30 litros. Ficou com quanto agora? 90 litros, que é metade da capacidade inicial, do volume inicial. Então deu certo. Vamos praticar mais um pouquinho? E não podia faltar Enem, certo? Bom, normalmente, né, apesar de que não é sempre ultimamente, mas um texto grande, onde na maioria das vezes o começo dele ele apenas descreve o contexto para você entender. Mas vamos lá. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nessa ordem. O salto tem impulsão em um só pé, com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé com o qual o salto é realizado. Então, até aqui, ele apenas descreveu o contexto para você entender o que é o salto triplo. Daqui para frente é que vem os dados propriamente dito. Um atleta da modalidade, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros, do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía em 1,5 metro. Querendo atingir, ele quer atingir 17,4 metros nessa prova. Considerando essas informações, né, a distância alcançada no primeiro salto. Então isso aqui é o que ele está querendo. Então vamos lá. Salto triplo, então você tem o primeiro salto, que ele já descreveu aqui, o segundo e o terceiro. Então vamos lá. Voltando agora para colocar as informações. E antes disso, o que ele quer eu já sei, né? Ele quer esse valor aqui, que eu vou chamar de x, tá bom? Então é esse carinha aqui que ele está buscando no exercício. Então voltando, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros. Então, do segundo para o primeiro salto, qual é o alcance aqui? Diminuiu da onde? Diminuiu do primeiro, ou seja, o alcance aqui vai ser o primeiro menos 1,2 metros. E ele continua do terceiro para o segundo. Do terceiro para o segundo, quer dizer, em relação a esse, diminuiu mais ainda, diminuiu 1,5 metros. Ele alcançou o que ele alcançou no anterior, só que diminuiu 1,5 metros. Então, quanto foi o alcance no terceiro salto? Foi x menos 1,2 menos 1,5, 2,7, ok? Bom, ele quer atingir a marca de 17,4 metros. Então, olha só, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro. E o salto, o total dele vai ser quanto? 17,4 metros. Pronto, já tem aqui a equação. Esse salto mais essa distância aqui, isso tudo tem que ser igual a 17,4. Então, vamos lá. X, primeiro salto, mais o segundo salto, mais o terceiro salto. Isso tem que ser igual a 17,4 metros. Pronto, já tenho a equação. 3x menos 1,2 menos 2,7. Então, eu tenho menos 3,9. 17,4. Então, quer dizer que 3x é igual a quanto? 17,4. Esse cara está subtraindo, vai com a operação inversa, a adição. Então, 3x é igual a quanto? 17,4 mais 3,9 vai dar 21,3, certo? Então, x é igual a 21,3 sobre 3. O 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 21,3 dividido por 3 vai dar 7,1 metros. Então, o meu primeiro salto tem que ser 7,1 metros. Logo, a alternativa certa é entre 7 e 8 metros, alternativa D. Não é exercício difícil, é tranquilo. Muitas vezes a pessoa se assusta com o enunciado. Muitas vezes um enunciado muito grande, o que ele está te dando é apenas o contexto. Você tem que separar o que é
apresentar o contexto do exercício propriamente dito, tá bom? Vamos ver mais um? Mais um exercício do Enem. Mas olha só, agora cuidado, porque apesar do texto ser grande, você não tem uma parte no começo só para contextualizar. Agora o texto é grande e tudo que tem nele, além de te contextualizar, te traz informação relevante para entender como resolver o problema. Então agora você tem que tomar cuidado e ler com bastante atenção todo o texto. Vamos lá? Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Bom, entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informado de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Então agora vamos fazer uma pausa aqui. Você percebeu que aqui, ó, até aqui, ele estava falando do que ele fazia sempre. E aí, um dia, agora teve uma mudança. Então, até aqui, olha só, eu tenho que separar as informações desse pedaço que era antes, desse pedaço que vai ser depois do aumento. Então, vamos agora ler novamente essa parte inicial e eu vou colocar e separar as informações entre o antes e o depois. Então, vamos lá novamente. Ó. Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Ele não disse qual é a quantidade, eu vou chamar de Q. Mas ele disse o produto custa R$10 a unidade, ele disse o preço unitário. E o total que ele leva? Bom, o total que ele leva, eu não sei, eu vou chamar de T, só que aqui ele diz uma informação. Ó. Ele já sabe quanto ele vai gastar. Então, essa é a quantia que ele vai levar. E ele leva sempre o quê? R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade. Então, vamos pensar um pouquinho. Se ele comprasse dois desse produto, ele ia gastar quanto? 2 vezes 10, gastaria 20. E se ele comprasse 5? 5 vezes 10, ele gastaria 50, certo? Então, para comprar essa quantidade, ele vai gastar quanto? 10 vezes Q. Só que isso é o que ele gasta para comprar essa quantidade. Mas o quanto ele leva? Ele leva sempre R$6 a mais, então ele leva R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar essa quantidade. Então, essa é a quantidade que ele levava sempre. Então, olha só. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informado de que o produto aumentou 20%. Então, agora vamos colocar essa informação aqui. Depois, o preço agora, ele era de R$10 e aumentou quanto? 20%. Então, se você fizer uma regra de 3 rapidinho, você vai ver que 20% de R$10 é R$2. Mas também dá para fazer essa conta de cabeça. Por quê? Se o produto custava R$10, 10%, 20%, 10% é R$1 e 20% então dá R$2, tá bom? Mas uma regrinha de 3 te dá esse valor também. Aí ele, devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar quanto? 2 unidades a menos em relação a que ele comprava habitualmente. Essa era a quantia que ele comprava sempre. Então, agora ele vai comprar quanto? A quantia que ele comprava antes, menos 2. Sempre 2 a menos do que a quantia que ele habitualmente comprava. E o total, então, é quanto? O total continua sendo T. Por quê? Porque era a quantia exata que ele habitualmente levava, tá joia? Que ele comprava. Então, agora vamos lá. Quanto ele vai gastar aqui? Era a quantia exata, então quanto era? Era, aqui dá 12, né? 12, então é 12 vezes a quantia que ele levou. Ok? Bom, a quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era... Então, olha, esse carinha aqui é o cara que ele está querendo encontrar, tá joia? Mas vamos ver como é que faz para encontrar isso aqui. Eu sei que a quantia que ele levava, certo? É exatamente a mesma que ele está levando agora, então este valor é exatamente igual a esse. Então vamos colocar aqui, eu sei que 12 que multiplica Q menos 2 é igual a 10Q mais 6. Essa quantia é exatamente, né? A quantia exata, exatamente essa. Então 12Q menos 24
é igual a 10Q mais 6. Então, esse 10Q está somando, vem para cá subtraindo, e o 24 está subtraindo, vai para lá, com a operação inversa, que é a adição. Então, eu tenho 12Q menos 10Q igual a 6 mais 24. Então, aqui eu tenho 2Q igual a 30. Então, Q é igual a quanto? 30 dividido por 2, que dá 15. Então, ele sempre levava 15 unidades. E agora passou a levar 13 unidades. E quanto que ele vai gastar? Eu podia colocar aqui, mas eu vou colocar aqui que é mais fácil, tá bom? Então, ele vai levar quanto? 10 vezes 15 mais 6, certo? Ele gasta sempre quanto? Ele leva sempre quanto? Levava sempre 150 mais 6, 156. Esse é o valor que ele sempre levava. Então, a quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era 156. É um exercício que é um pouco mais elaborado, porque tem bastante informação, mas você quebra essa informação, procura ler, entender o texto e perceber que existe uma ruptura aqui entre o que ele está dizendo sobre o que acontecia antes e o que está acontecendo depois. Normalmente, esses textos você tem que tomar muito cuidado na interpretação e perceber se existe essa quebra entre o passado, que acontecia antes, e o presente. Eventualmente pode até ter uma terceira, né? O futuro, tá bom? Não é tão difícil assim, existe um pouquinho de prática. Vamos praticar mais uma vez? O último exercício eu não tirei de nenhum vestibular. Pode ser que ele possa vir a aparecer algum vestibular no futuro, mas eu não encontrei nenhum vestibular. Eu tirei do livro O Homem que Calculava. Nesse livro, o Beremiz, ele narra o seguinte problema. Outro problema igualmente interessante que figura no livro de Bhaskara refere-se ao cálculo de enxame de abelhas. A quinta parte de um enxame de abelhas pousou na flor de Kadamba. A terça parte numa flor de Cilinda. O triplo da diferença entre esses dois números voa sobre uma flor de Krutaja e uma abelha adeja sozinho no ar, atraída pelo perfume de jasmim e de um padinum. Bom, dize-me, bela menina, qual é o número de abelhas? Então, identificamos aqui. O número de abelhas é o que ele quer. Então, vou colocar aqui, ó, o número de abelhas, eu vou chamar de N, certo? Então, é esse carinha aqui que ele quer, ok? Vou voltar agora e pegar as informações novamente. A quinta parte de um enxame de abelhas pousou numa flor de Kadamba. Então aqui Kadamba, quantos pousaram? A quinta parte é 1/5 de N, ou seja, 1/5 vezes N, que é N sobre 5. A terça parte numa flor de Cilinda. A terça parte do enxame de abelhas, já vou colocar direto N sobre 3, mas seria 1/3 de N, né, que seria o N sobre 3. O triplo da diferença entre esses dois números, então vamos devagar. A diferença entre esses dois números, entre esse e esse, qual é maior? A terça parte ou a quinta parte? É maior esse cara. Então, a diferença é N sobre 3 menos N sobre 5, tá certo? Dividiu por 3 vai ficar maior do que dividir por 5. Então, essa é a diferença. O triplo da diferença. Então, é o triplo disso. Então, é o triplo dessa diferença. Vamos calcular e ver quanto dá? Então, é 3 vezes... Essa diferença, então, vai ficar embaixo é 15 e em cima é 5N menos 3N. Então, em cima vai ficar 2N. 2N vezes 3, 6N sobre 5. Até daria para simplificar, mas eu vou deixar desse jeito. E uma abelha adeja sozinho. Adejar quer dizer, está voando. Na verdade, o verbo adejar não é exatamente isso. É ficar balançando suas asas enquanto voa, tá? Então, está voando sozinha no ar, atraída pelo perfume de jasmim e de padinus. Então, aqui tem uma abelha sozinha, tá bom? Dize-me, bela menina, qual o número de abelhas? Então, vamos lá. O número de abelhas é esse. Esse total foi dividido em 1/5 foi para essa flor, 1/3 foi para essa,
certo? Essa quantidade foi para essa flor e uma sozinha para essas duas, tá joia? Então, se você somar as abelhas que foram para essa, mais essa uma, isso vai dar o total de abelhas. Bom, eu tenho aqui então a equação pronta. Vamos fazer essa soma? Se eu fizer essa soma, aqui embaixo vai dar 15, em cima 3n mais 5n. Se você por acaso não lembra como fazer soma de fração, eu vou fazer um vídeo logo para isso, tá? 6n sobre 15 mais 1 igual a n. Bom, aqui está tudo sobre 15, então vou deixar aqui, ó, 15, tá bom? Mantenho de baixo, né? E soma tudo que está em cima. Então aqui eu tenho 3 mais 5 dá 8n, mais 6, então eu tenho 14n, não precisava ter feito tão grande aqui, né? Mais 1 igual a n. Então, vou deixar ó, o 1 aqui igual a n menos 14n sobre 15. Vamos fazer essa subtração aqui? Então, vou fazer aqui nesse canto, ó, 1 igual... Aqui é como se tivesse o 1 aqui embaixo, né? Então, embaixo vai ficar o 15. Em cima vai ficar 15n. n menos 14n. 1 é igual a... Em cima vai dar 14n, 15n menos 14n vai ficar n sobre 15. Então, quanto vale n? O n é 15. O 15 está dividindo, ele vem para cá multiplicando, então o n é igual a 15. Então, tem um total de 15 abelhas. Bom, será que está certo? Vamos verificar se deu certo? Se eu digo que aqui eu tenho 15 abelhas, quantas vieram para essa flor? Um quinto de 15. Um quinto de 15 dá 3. 3 abelhas para essa flor. Um terço veio para essa aqui. Um terço de 15, 5 abelhas, tá certo? A diferença entre essas duas quantidades é 2. O triplo, então, tem 6 abelhas aqui e uma para essa outra. Então, se você somar 3 mais 5, 8, mais 6, 14, mais 1, dá o total de 15 abelhas nesse enxame, ok? Só por curiosidade, esse livro aqui, que aparece, o livro de Bhaskara, o livro O Homem Calculava não diz qual é, mas muito provavelmente é o livro Lilavati, que é o mesmo nome da sua filha, Lilavati. Por isso que aqui, Bela Menina, ele muito provavelmente deve estar conversando com a filha dele nesse livro. Uma outra coisa que é interessante aqui é o seguinte, esse exercício, olhando assim agora, nossa, nem parece ser tão complicado. Mas o Bhaskara ele viveu no século XII depois de Cristo. Nessa época, a aritmética não estava desenvolvida dessa forma. Eles não tinham toda essa maneira com símbolos, letras, para resolver os problemas. Então, esse problema naquela época devia ser um problema bem complicado, digno de aparecer num livro do Bhaskara. Essa terceira parte da aula de equações de primeiro grau, onde eu apresento problemas, ela foi dividida em dois vídeos, né? Esse primeiro vídeo, então, eu apresentei desde problemas mais simples até esses um pouquinho melhores. No próximo, eu vou colocar mais alguns problemas também neste nível aqui para você treinar mais um pouquinho. Eu tenho certeza que se o aluno tem dificuldade para fazer esses exercícios, ele vai gostar e deve fazer os exercícios do próximo vídeo. Te vejo então no próximo vídeo. Abraço!